Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Mais um dia, mais uma manhã, graças a Deus estamos aqui na presença de Deus. Aguenta aí, coração, como é que tá? Força bruta, força total, força no Senhor. Deus é a nossa força, né? Deus é a nossa vitória. E nessa manhã estamos aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus, mais uma palavra do Senhor, do coração do Senhor para as nossas vidas. E a palavra que Deus colocou no meu coração está aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 18, que diz bem no finalzinho do versículo, que fala assim: mas enchei-vos do Espírito Santo. É importante que nós tenhamos uma vida cheia de Deus, cheia do Senhor, cheia da sua presença. Nós somos como um copo, né? Um copo de água. Nossa vida é como um copo. Lembra que a mente nossa, lembra do nosso coração? Se a gente começar a trazer muitas preocupações, muitos problemas, muitas coisas, muitos afazeres, muito aquilo, a gente não fica pensando, não fica cheio daquelas coisas. Se a gente começar a falar de futebol, daqui a pouco a gente senta numa rodinha ou chega numa pessoa, a primeira coisa que vem na mente é: você viu o São Paulo, viu o Corinthians, viu o Flamengo, ou você viu quem ganhou, quem perdeu, quem... Se você começar a falar muito de uma pessoa, daqui a pouco você, pensando muito naquela pessoa, daqui a pouco você vai estar falando daquela pessoa. O que o Senhor está falando aqui: enchei-vos do Espírito. Porque quando nós enchemos do Espírito, nós não temos espaço em nós para nós pensarmos em outra coisa, para nós vivermos em outra coisa. Paulo, em diversos ali, em Gálatas capítulo 5, ali a partir do versículo 18, ele nos instrui que nós devemos andar em Espírito, que nós devemos viver em Espírito, que nós devemos deixar que o Espírito Santo nos conduza, nos dirija, nos dê direcionamento, nos dê capacitação. Então, você tem a oportunidade de poder viver o melhor, de estar cheio de Deus. E aqui nos versículos anteriores, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo escreve assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Às vezes nós estamos dormindo, é como que nós estivéssemos dormindo. Nós estamos alheios às coisas do Espírito que está acontecendo. Às vezes nós estamos distantes. Hoje nós estamos vendo aí um acontecimento lá nos Estados Unidos, de um culto que começou e mais de 100 horas constantes, sem ser interrompidos, o povo não conseguiu ir para casa. E as pessoas que foram para casa, chegando em casa, sentiram aquele desejo de novo de voltar para a igreja, para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Eu lembro de Moisés, quando Moisés estava ali na presença do Senhor recebendo as leis, e Moisés não queria ir embora mais, ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Se o Senhor não fala: Moisés, você precisa descer. Moisés, você precisa descer porque o povo está perdido lá embaixo. O povo está fazendo coisas absurdas lá embaixo. Você precisa descer. Se não, irmãos, ele não desceria. E a palavra de Deus diz que quando ele desceu, a glória do Senhor estava sobre ele. A glória do Senhor, o brilho de Deus estava sobre ele. Eu quero dizer para você que você não é... Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Pega um copo de água, pega um copo e vai debaixo da torneira e começa a encher ele, encher, até transbordar. Nós devemos transbordar do Espírito Santo, porque aqueles que estiverem próximos vão ser alimentados da presença do Senhor.
E aqui ele fala assim, ó, você que está dormindo, acorda, desperta, desperta logo e Cristo te iluminará. No versículo 15, portanto, vede diligentemente. Essa palavra diligentemente é você dar atenção absoluta a essa situação, aquela situação. Diligentemente como andais. Portanto, vede diligentemente como andais. Você tem que olhar para os seus passos, para o seu coração, para as suas atitudes, para a forma como você está vendo, olhando, falando, enxergando. Versículo 16, não como nécios, né? Terminando o versículo, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade de Deus. Qual seja a boa vontade de Deus? E aí, no versículo 18, Paulo escreve falando, e não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com vinho, não enche o teu coração de preocupação, de problemas, de dificuldades, de tudo. Confia no Senhor, entrega para Ele. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, não vos embriagueis com vinho, que há confusão, que há devassidão, que há contendas, que há discussões, que há problemas, que há brigas, mas enchei-vos do Espírito Santo, irmãos. Enchei-vos do Espírito Santo. E aí Paulo fala de que maneira nós devemos nos encher do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Busque ao Senhor, encha-se dele. Quando o Jesus havia subido aos céus, ele falou assim, ó, eu vos enviarei o meu Espírito, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, né, fala o cumprir-se de Pentecoste, todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como de que um vento impetuoso encheu toda aquela casa que estava sentados, e lhes apareceram línguas como de fogo, e distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Enche sua vida do Espírito Santo. Busque ao Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos dá força, que nos dá direcionamento, que nos capacita, que nos dá direcionamento, que nos ajuda a vencer todas as nossas vidas, todas as etapas de nossas vidas. É Ele que nos santifica, é Ele que nos justifica através do sangue. É Ele que nos ajuda a vencer o nosso inimigo. É Ele, o Espírito Santo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 4. Deixa eu achar meu Tessalonicenses 5:18. 5:19. Não extingais o Espírito Santo. Não extingais. Extingais é não apagueis o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é dado como fogo nas nossas vidas. Não apagueis. Em Efésios 4:30 ele fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados no dia da redenção, para o dia da redenção. Irmãos, é importante, o Espírito Santo não é uma força, não, ele é uma pessoa que habita em nós. E nós devemos nos encher mais dele. Nós devemos estar mais cheios, mais completos. E de que maneira? Orando, buscando, clamando, falando, em salmos, se enchendo da palavra. Aqui Paulo também orienta-nos em Colossenses capítulo
3,16, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, ricamente, abundantemente. Se encha de Deus, se encha do Espírito Santo, busque, fale em salmos, fale em novidades, fale em línguas estranhas com Deus, tenha comunhão com Deus, tenha uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Se você andar desse jeito, você não vai cumprir as vontades da carne, as vontades do mundo. O apóstolo João fala: não ameis o mundo, porque o mundo não tem nada a ver conosco ou com as coisas de Deus. Andai em espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, quantas vezes nós nos perguntamos a Ti, Senhor. Quantas vezes nós perguntamos, mas por que eu não consigo vencer? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo desatar esse nó da minha vida? E a resposta está nesta palavra, de nós sermos conduzidos pelo Espírito, de nós andarmos pelo Espírito. A resposta está de nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, ajuda teus filhos, ajuda eles a entregar o seu coração, a se arrepender completamente, a abandonar uma vida errada, a buscar o Senhor de uma forma toda especial, Pai. Deus, Paulo, quando escreve, não extingais o Espírito Santo, e muitas vezes nós apagamos através de nossas atitudes, através de nossas decisões erradas, através de nossos pensamentos que ficam voando, vagueando por coisas imundas, Pai. E nós apagamos o Senhor, nós tiramos o Senhor de nossa vida, mas nesta manhã, Senhor, o Senhor nos leva a falar desta palavra, nos leva, Senhor, a meditar nesta palavra, Pai. Senhor, nos ajuda, nos enche de Ti, enche o nosso coração, transborda a nossa alma do Senhor, transborda os Teus filhos de Ti, Pai. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5,18 que nós devemos andar em Espírito, ser conduzidos pelo Espírito, viver no Espírito, Senhor, para não cumprir as obras da carne, para não cumprir as vontades da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Pai, nos ajuda, nos enche de Ti, nos enche da Sua presença, que possamos ter comunhão todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites contigo. Nós vimos este culto que nos Estados Unidos, mais de 100 horas, o povo ficou reunidos ali com uma fome, uma sede, buscando a Tua face, clamando, orando, salmodiando ao Senhor, se entregando a Ti. Pai, vem sobre nós, vem sobre os nossos corações, nos dê fome, nos dê sede de Ti, Senhor. Opera, Espírito Santo, manifesta a Sua glória, manifesta o Seu poder, manifesta a Sua presença, Senhor, em cada coração, em cada vida, Pai. Quebra cadeias, grilhões e algemas e nos enche, nos transborda da Sua glória, da Sua unção, do Seu poder, do Seu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Abençoa nosso dia, nos conduza, nos dirija, em nome de Jesus. E assim sejas. Amém e amém. Deus abençoe vocês que vêm depois, se mantenha fiel, se mantenha com o coração desejoso pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo. Busque, enchei-vos do Espírito Santo, no nome de Jesus. Um grande abraço, sorrisão no rosto e vamos para a batalha.